Alô, boa tarde, Bruno, Pedro, galera tá chegando, Thiago, boa Marujos. Deixa eu só escrever aqui. E aí, Marujada, Karina, beijo para Portugal. Que bom estar aqui com você. Boa tarde. Oiê, Hello! tudo bom? Vou colocar o fone que eu tô vendo que vai dar eco, pelo jeito. Eu já tô até abaixando aqui porque às vezes dá eco também, porque fica muito alto e o fone acaba captando também. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Que Ai, legal, finalmente, hein, Naira? finalmente, você viu, a gente tentou um tempo atrás, eu tava meio na loucura da quarentena, não Sim. consegui aceitar seu convite, mas tô feliz de estar aqui. Que bom, que bom, que bom. Boa tarde a todo mundo que está chegando. Boa Dão aí tarde. um check aí para ver se vocês estão ouvindo direito, se está não dando eco. E vamos começar aqui então, Maíra. Vamos de repente só nos apresentar. Pode ser que tenham pessoas que não me conheçam, que não te conheçam. Uhum, De repente se apresente, por favor, tá bom. inicialmente. Bom, muito prazer, eu sou a Maíra, eu sou criadora da página do Canto Maternar, sou de São Paulo, acabo de cumprir 40 anos, gente, esse ano. É engraçado, entrei pro Zenta. Mas sou jornalista de Tá formação ótima. e sou mãe da Nara, que tem 5 anos. Acabei criando um perfil inspirado na maternidade, porque ela me transformou muito, e acabei fazendo uma transição de carreira. Hoje eu sou educadora parental, sou consultora em criação e comunicação consciente, mentora de mães, e trabalho para poder tentar dar visibilidade aos nossos filhos, às nossas crianças, não só os nossos filhos que nascem da gente, mas também a criança que está dentro de nós. Acho que ela precisa ser escutada e entendo muito a maternidade como um processo de autoeducação, a parentalidade, né, melhor dizendo, como um processo de autoeducação, um convite que os nossos filhos fazem para a gente se olhar, se observar, reconhecer a nossa história, validar nossas dores e ir de encontro a essa criança que ficou quietinha lá, assustadinha e que está lá com muitas dores e que está com muitas questões no inconsciente. Então eu acho que se a gente presta atenção, se a gente expande a nossa consciência e começa a ficar sensível ao que os filhos estão trazendo, a gente tem uma oportunidade incrível de crescimento e é maravilhoso fazer esse processo de aprender com eles e não ficar só no papel de acreditar que a gente está educando as crianças, né? A gente está aprendendo muito. Nossa, eles são mestres mesmo. Acho que é esse São. o intuito. Uhum. Bom, incrível. Você estava falando e eu estava falando, né, desses aprendizados e eu já fico também já só pensando aqui realmente na minha história aqui, porque a Yara realmente, assim como a maternidade trouxe um propósito para você, a paternidade também me trouxe um propósito de vida e um propósito profissional. Então, Uhum. para quem não me conhece, meu nome é Thiago Cor, eu sou naturólogo, então sou terapeuta, resumidamente, assim, para quem não conhece a naturologia. É, Sou idealizador do projeto Homem Paterno, projeto esse que há um pouco mais de 2 anos e meio vem oferecendo suporte, orientação e acompanhamento para homens tentantes, homens que estão vivenciando a gestação, se preparando para o parto. Nossa, me deu vontade de espirrar. Saúde! Passou. Se preparando para o parto e para o puerpério, que é esse período pós-parto, né, que não tem aí uma data específica para terminar. A única pessoa que pode dizer quando termina o puerpério é a própria mulher, dentro da sua experiência. Então, esse é meu trabalho há mais de 2 anos e meio, tendo como base, né, o estudo, o aprofundamento sobre os estudos em relação às construções das masculinidades, porque realmente eu acredito que essa é a base, não tem como falarmos de paternidades, já trazendo a pluralidade, o plural, sem falar sobre masculinidades. Afinal de contas, antes Uhum. de sermos pais, somos homens, e isso já traz uma grande bagagem que pode interferir, que vai interferir, na verdade, né, justamente nesse momento que a vida aí nos traz uma nova vida. E como você disse, uma nova oportunidade para a gente ressignificar, para a gente olhar para a nossa biografia e talvez aí criar novas possibilidades da nossa própria existência e também aí
nas nossas relações, né? Tanto com nossas parceiras, parceiros, quanto com nossos filhos. Então, eu acho que a gente está muito alinhado nos nossos propósitos e é justamente isso que a gente vai fazer aqui hoje, conversar, fazer uma conversa desses nossos trabalhos, você trabalhando de forma profunda com as mulheres, né, vivenciando, essas mulheres que estão vivenciando a maternidade, as maternidades, e eu com as paternidades, e dentro de um tema que, pelo menos dentro das rodas aqui de homens, enfim, são falas que ficam muito presentes, né? E acredito, claro, estou dentro de uma bolha, né? Se a gente olha aqui já, né, para a nossa sociedade, estamos falando de uma bolha de homens que sim estão se dedicando, estão em busca de ocupar esse lugar da paternidade de uma forma muito mais afetiva, de uma forma muito mais presentes, mas que encontram, né, muitas barreiras, inclusive, além de suas próprias limitações, mas encontram também barreiras externas, quando são deslegitimados no cuidado, quando são desqualificados também, e que a gente vai falar que sim, existe aí um fundamento estrutural que de repente, inclusive, legitima algumas dessas crenças que a gente vai falar aqui, que são crenças, mas que talvez tenham um fundamento histórico para que essas crenças se mantenham, mas que realmente podem trazer aí dores para esses homens que estão ali, dando o máximo deles, e que por mais que esse máximo ainda também não seja o suficiente, né? E você, Maíra, né, trazendo aí esse olhar das mulheres, né, que estão aí vivenciando também essa maternidade, e muitas com unhas e dentes. Sim. Então, vamos conversar sobre isso. Então, eu já quero perguntar, assim, para você, dentro dos grupos que você trabalha, assim, com essas mulheres, como você enxerga essa questão, né? Existe realmente, vamos dizer assim, essa dificuldade de confiar no parceiro? O que você ouve dessas mulheres? Você vivenciou isso, enfim. Muito, eu também vivenciei isso. Eu acho que tem várias questões por trás dessa sensação que a gente tem, né? Aí eu acho que a primeira delas, eu me considero até uma perfeccionista em recuperação. Eu falo brincando, né? Mas eu falo assim, eu sei que eu sou uma pessoa muito perfeccionista, que também um resultado da educação que a gente teve, né? A gente foi muito cobrada, cresceu num ambiente muito rígido, onde o erro era uma questão que era difícil da gente aceitar em nós mesmos, porque ensinaram a gente que ele era inaceitável, de certa forma, né? A educação punitiva traz essa sensação. Você não pode fazer nada de errado, você tem que dar melhor de si, você só fez isso errado porque você não prestou atenção o suficiente. Então a gente começa a se cobrar muito, achando que a gente tem que se aprimorar o tempo todo, que tudo que a gente faz sempre está deixando a desejar. E quando a gente se torna mãe, se a gente ainda não tem se a gente ainda não integrou as nossas imperfeições, ainda não aceita que a gente realmente pode fazer as coisas de uma forma mais leve, sem essa cobrança toda, a gente transfere para a maternidade essa cobrança de que meu filho tem que dar certo, eu tenho que dar certo como mãe, eu tenho que fazer tudo para que ele fique muito bem, e eu não posso repetir os erros dos meus pais, e isso pode se transformar numa espécie de uma febre, uma obsessão. A mulher fica lá, empenhada em servir essa criança, com um empenho muito grande de não fazer nada fora da curva, e aí o que acontece? Ela, muitas vezes, transforma isso numa corrida, né, acelerada, que é até também um convite da maternidade natural, né, tipo, eu quero que meu filho esteja bem, eu quero me preparar, não tem um erro, acho que o erro está no excesso, né, quando se torna uma obsessão mesmo. E quando ela observa a pessoa ao lado não fazendo na mesma velocidade, na mesma altura, ela aponta o dedo e ela fica preocupada, não só por querer um controle de que tudo que a criança vai receber tem que estar à altura do que ela acredita que é o melhor, então tem uma necessidade de controle muito forte, como também tem uma dificuldade de aceitar a forma do outro ser, né? Tipo, peraí, essa loucura aí de correr atrás dessa obsessão é um pouco sua, não precisa ser de todo mundo, não precisa ser no seu tempo. Então, gera uma desconexão muito grande entre esse casal, porque ela está se olhando, de certa forma, desde um lugar onde ela acredita que ela sabe muito mais, e ela tem muito medo de expor essa criança
algo com uma qualidade menor. Porque ela também não aprendeu, durante esse processo dessa educação muito rígida, ela não teve muita oportunidade de criar resiliência para as frustrações da vida dela, porque não permitiam que ela se expressasse. Então, para ela, qualquer sensação de dor é algo que, tipo, tem que ser evitado. Ela quer proteger muito essa criança. Só que, cara, isso acaba provocando uma sensação de só eu posso cuidar dessa criança e eu preciso estar presente o tempo todo. E nem o pai pode chegar perto, porque ele é muito mais imperfeito do que eu na minha visão, entendeu? Eu não aceito as minhas imperfeições, eu tô correndo muito atrás. Eu percebo muito isso, assim, sabe? São coisas assim, são leituras que eu faço e ajudo elas a entender que a dificuldade, às vezes, dela, delegar, por exemplo, e falar, meu, vai com o pai, não tem problema. Elas não se sentem confortáveis, elas não se sentem à vontade, elas têm medo dessa criança se expor a uma situação, sei lá, de repente passar por uma birra, porque vai ficar. O pai não preparou um lanche para fazer o passeio. Ah, ele é muito desligado, ele não tá com a mesma preocupação que eu, né? Então, às vezes, sei lá, essa mãe, por exemplo, se empenha a fazer esse lanche. No dia que o pai vai sair com a criança, ela prepara o lanche, ela prepara a bolsinha, a mochila do menino, fica ligando, fica se certificando de que o garoto está sendo tratado da melhor forma, ou fica lá, tipo, preocupada, será que realmente, nananã, sabe? Num extremo, vai, tô falando já de uma situação extrema, mas que Sim. não vou dizer que eu não passei por isso. Sabe? Esse que é o barato, assim, uma hora você cai a ficha e fala, meu, o que eu tô fazendo preparando o lanche no dia do passeio dele com ela, entendeu? Tipo, deixa ele, tipo, meio que aprender por erro, por tentativa e erro, assim como eu aprendi por tentativa e erro. Só que também tem isso, né? A mãe, às vezes, pelo fato dela estar muito mais exposta à criança no início da chegada da criança, ela tem muito mais horas de prática Sim. com a criança, né? Então ela vai aprendendo esses errinhos que ela vai cometendo, de tipo, sair pro parque sem o lanche, aí de repente a criança, ou vai pro mercado com a criança com fome. Sabe aquela situação que você fala, meu, o pior, maior roubada, vai dar merda, vai ter birra, a criança nervosa, tipo, eu que caguei, não foi a criança que tá zoando com o meu barraco, eu que viajei, arrisquei, Sim. mas eu vou aprender pela experiência. Aí o cara decide fazer a mesma coisa e ela já fica pilhada, tipo, meu, vai fazer o moleque sofrer, como assim? Não pode, achando que ele é um pai inconsciente, tipo, que faz as coisas sem saber, manja, e aí ela quer controlar. Só que tipo, ele vai aprendendo a experiência também, entendeu? E eu percebo que às vezes existe essa dificuldade de soltar, porque quer preservar a dor da criança, não quer que a criança se exponha a nenhum tipo de problema. E aí, isso muitas vezes impede que esse pai crie a relação que ele tem que criar com a liberdade dele, assim, sabe? Com o jeito dele, com o tempo dele, e com o direito dele. É muito louco. Você falando, me vem muito, né, um mito do amor materno, que a Elizabeth Bantander, né, traz no livro. Que eu republiquei ontem o seu post sobre isso. Né? Quem não viu, tá lá na minha página, eu postei de novo esse texto seu, muito legal, muito bom. E ela traz justamente o quanto esse mito, né, do amor materno, ele traz várias questões negativas em vários sentidos, né? Tanto para essa mulher, com o sentimento de culpa, quando ela se depara também com a incapacidade de resolver todos os problemas, né, todas as dificuldades, que não vai acontecer, mas como essa cultura é forjada, né, essa cultura forjada dentro dessa estrutura realmente patriarcal que delimitou, né, historicamente esse papel da mulher como cuidadora, como aquela que detém impostamente, vamos dizer assim, o poder dentro de tudo que é relacionado ao âmbito de cuidados e do lar, e quando realmente ela se depara atualmente, trazendo aqui para a nossa realidade, com esse novo paradigma do homem enquanto cuidador, né, tá tão enraizado isso que ele, de repente, pode haver aí até uma dificuldade de abrir mão, né, disso que, de repente, por muito tempo foi a única possibilidade de demonstrar um poder. Né? Tipo, poxa, dentro de casa, os meus filhos, a comida, né, você já manda em tudo, agora isso aqui, né, eu que determino. Né? Você sente isso também, se a gente olhar, né, porque você trouxe muitas questões, eu acho, individuais, da própria biografia dessa mulher que interfere, que vai interferir, mas em questões de estrutura, em questões, né, eu acho, de sociedade,
Como que você enxerga essa questão assim? Eu acho que sim, porque no fundo, essas crenças, elas acabam virando coisas populares, né? Então, no inconsciente coletivo. Então, existe uma imagem da mãe que é a cuidadora, é aquela que tá lá, o papel é dela, né, de cuidar, Sim. e do E é feminino, né? cobrada por isso, né? Aí de vocês se você Cobrada. não souber, né? Exatamente. E aí tem várias outras que vão aparecendo, né? Tipo, depois que você é mãe, você não tem mais liberdade, né? Nasceu, o filho é seu, o que você está reclamando, né? Como assim você vai querer fazer outra coisa? Então ela vai um pouco se sentindo no lugar de não merecer um espaço para ela mesma, né? De achar que o papel dela é estar olhando para o outro. Isso também fala muito da codependência, que é, de certa forma, um padrão da nossa sociedade. A gente foi muito criado nesse lugar de se sentir responsável pela emoção do adulto e muitas vezes de estar com digamos, responsabilidades um pouco de adulto, com uma inversão de papéis, né? Do tipo, quantos de nós não crescemos em ambientes onde tinha um adulto que estava com um problema muito grande, seja uma depressão, seja um vício, seja um problema financeiro, atritos entre o casal, e a criança começa a observar que, nossa, os meus pais estão com muitos problemas, né? Eles têm questões para serem resolvidas, mas de uma forma tão presente, tão intensa, que ela começa a achar que ela não pode demonstrar as necessidades dela, e reivindicar muito menos, porque senão ela vai estar atrapalhando quem já tem muita coisa para resolver. E o ponto que pode chegar, inclusive, é dela achar que ela precisa resolver as questões desse adulto, que aí é quando rola a codependência, né? Ela começa a se colocar como a cuidadora numa fase onde ela deveria estar recebendo cuidado. Entendeu? E aí, se ela se reconhece nesse lugar de o meu papel aqui é cuidados demais, ela se anula, né? Ela se desconecta das próprias necessidades e ela pode sim transferir para as próximas relações durante a vida dela, ao longo da vida, essa sensação de que eu me reconheço como uma pessoa que cuida. Eu me sinto bem, me sinto realizada, me identifico com esse papel e, de certa forma, isso também esconde uma vontade enorme de ser cuidada, que ela não sabe expressar, que ela nem sabe, às vezes, reconhecer que ela precisa, mas tem uma carência aí. Tem uma vontade de estar no lugar de ser cuidada, só que ela está projetando, oferecendo esse cuidado, né? Ela não consegue desagarrar desse papel, porque aquilo preenche, de certa forma, um vazio dela, e só que tá meio disfuncional, entendeu? Tipo, e no fundo, ela tá querendo a recompensa. Nossa, só muito que bom você falando isso. Sabe delegar. Me vem muito a minha avó, desculpa te interromper, porque você estava falando, e vem muito a minha avó, que é essa que cuida de toda a família, né? Você sai da casa dela com 30 quilos a mais, porque a gente brinca, né? Você respira, ela coloca uma coisa na sua boca para comer. E ela cuida de todo mundo, mas o quanto é difícil ela se permitir que os outros cuidem dela. Exato. Como se realmente ela não precisasse. E aquilo, ao mesmo tempo que eu percebo que nutre, esse cuidado nutre ela, que satisfaz, ela se realiza enquanto essa cuidadora, mas também impede que ela receba esse cuidado, né, e se mantém, inclusive, nessa posição de força sempre, daquela que... que é super cansativo. Imagina o peso. É um peso gigante, porque, na verdade, a pessoa nega a vulnerabilidade dela. Tipo, eu não tenho direito a ser fraco, não tenho direito a pedir, e aí eu não sei receber, eu não sei pedir, eu me fecho para receber. E aí você imagina, tipo, essa pessoa, como que ela faz para lidar com as próprias questões? A maioria acaba se anestesiando, encontrando alguma forma de fugir, de se distrair quando vem o desconforto, entendeu? Ou tem algum vício, ou tem algum comportamento compulsivo, sei lá, alguma coisa. Pode ser, inclusive, olhar a rede social, entendeu? Para nunca estar em contato com as próprias questões. Pode ser maratonar séries do Netflix o dia inteiro, quando tem tempo livre, qualquer coisa. Sempre se ocupar com algo, entendeu? Para não estar em nenhum momento em contato com as próprias emoções, de fato, porque aquilo vai trazer a vulnerabilidade dela à tona e ela não sabe estar nesse lugar culpa, de precisar. Né? E culpa. Gera culpa. Você falando, e eu ouço daí, né? Enfim, recebo muitas mensagens de mulheres. Por incrível que pareça, recebo mais mensagens de mulheres do que de homens. Né? Meu público, né, deveria ser homens, porque eu falo, a linguagem é para homens, mas 69% do meu Instagram é de mulheres.
Então acaba que realmente eu acabo conversando mais com mulheres também, pelo menos pelas redes sociais, e me chegam muitos relatos nesse sentido de sentirem culpadas, né? Quando elas se veem, né, com essa dificuldade em lidar com essas demandas, né? Então fica escancarado o quanto também existe, que é um processo de construção, todos estamos aprendendo, só que existe esse peso da mulher tem que saber fazer a criança parar de chorar, ela tem que saber amamentar, ela tem que fazer tudo, senão que espécie de mãe é essa? Ela se cobra por isso, a sociedade cobra por isso, e o parceiro, que também está dentro dessa mesma estrutura, né, que essa estrutura atravessa todos nós, ele acaba terceirizando. Então esse mito do amor materno, né, em relação às mulheres, eu sinto, pelo menos é a minha percepção, que traz muita culpa e esse peso, né, e esse controle também exacerbado muitas vezes. E para o homem, a terceirização, porque entende também que realmente você sabe cuidar. Se a minha filha, de repente, começa a chorar, 1 minuto que eu dá aquele pânico, né? Eu já, opa, toma aqui, porque você vai saber resolver, porque você é mãe. Claro. E isso é uma das coisas que eu tento conversar bastante com os homens, né, cara? Porque não, ela também está aprendendo. Você está aprendendo, se dá pânico em você, dá pânico nela também. Só que a questão é que ela, né, se sente na obrigação de segurar essa onda. Deu uma falhada, eu perdi ela. Né, de segurar, né, essa bronca, vamos dizer assim, de ter que resolver, e a gente, né, passa para a mulher, e isso é aceitável, inclusive para ela, que se sente nesse papel, né, e para ele, e para todas as pessoas que estão em volta. Né? É aceitável que o homem faça isso. Então, é bem complexo isso, né, Maíra? Porque a gente está falando de questões que estão enraizadas tanto na própria história dessa mulher, no caso, de acordo com a própria biografia dela, como foi essa cultura familiar, mas também dentro dessas relações, dessas novas relações que surgem, né, após a chegada de um filho, e que é muito difícil lidar com tudo isso, né, cara? E eu fico, às vezes, pensando, né, que loucura, né? Como que realmente essas questões elas influenciam, e é difícil, inclusive, de visualizar isso no dia a dia. E eu falo por minha experiência, né, quando a Yara era principalmente menorzinha, assim, em vários momentos eu achava que a Bruna ia saber resolver. Até hoje, por exemplo, aí eu trago sempre um exemplo, né, eu tenho que me policiar para cortar a unha da minha filha. Porque eu acho que lá no inconsciente, consciente, já consciente, porque eu estou falando, né, mas durante muito tempo era inconsciente, era uma tarefa da Bruna. Pra ela. Né? Porque assim, e aí depois, né, com a psicóloga, eu roo unha. Nem eu lembro que eu tenho que cortar a unha. Claro. Sabe? Você não tem essa preocupação, né? Eu não tenho essa preocupação comigo, e consequentemente eu não tinha com ela, mas é um cuidado que tem que se ter. Mas, né, afinal de contas, eu tenho uma parceira e quem vai resolver isso é ela. E isso, exemplos que aconteciam no meu próprio dia a dia e que depois eu vou trazendo para a consciência e falar, cara, nossa, tipo, nada a ver, olha só. E ela, naturalmente, com aquele todo envolvimento da maternidade, fazia também, né? Mas assim, se sobrecarregando ainda mais, mesmo de uma forma inconsciente e gostando, vamos dizer assim, Claro. né? Mas eu sentia nela, por exemplo, esse orgulho, nem sei se posso falar isso, mas como se fosse um orgulho dessa sobrecarga, sabe? Tipo, eu estou dando conta, né? Então eu sou forte, então eu sou realmente uma grande mãe, porque eu estou dando conta, inclusive, das minhas demandas e das demandas de todo mundo, porque eu sou forte, né? Sim, exato. É muito doido, porque no fundo é isso. Ontem na mentoria eu estava falando sobre autocuidado e eu trouxe exatamente esse post que eu já tinha feito sobre esse tema, que foi o tema que a gente acabou querendo trazer aqui para a live, sobre essas crenças maternas em relação ao cuidado, tipo, só eu posso ficar com meus filhos, o pai não sabe cuidar tão bem, e eu estava tentando justamente destrinchar, vamos entender o que está por trás, né, dessa necessidade de controle, dessa coisa, e dessa sensação de que eu sou aquela que cuida, e eu me entendo assim. Teve uma cliente que me contou uma história que não me sai da cabeça, eu usei ela em várias lives,
onde ela descreveu uma cena que era muito recorrente na infância dela, porque os pais tinham que deixar ela e os irmãos na casa dos avós. Então eles cresceram meio que, sabe aquela coisa? Tipo, não era escolarizado ainda, e passavam um dia na casa dos avós, pequenininhos. E acho que na hora de jantar vinham os pais, já estavam lá, todo mundo jantava junto. E ela falava que a cena mais comum era a avó dela em pé, servindo todo mundo, o pessoal começando a comer, e ficavam insistindo, mãe, senta, senta, mãe, senta pra comer com a gente. E ela, calma, ainda não tá todo mundo servido. E aí ela ficava lá. E quando ela finalmente sentava, que o pessoal já estava na metade do prato, imagino, era um banquinho que não tinha nem encosto. Tipo, ela tinha essa imagem na cabeça, quase como se fosse, se precisar, já tô a postos. Entendeu? Já não precisa nem encostar. Tipo, deixa o prior pra mim. E é muito doido, Thiago, porque eu fico pensando no quanto a gente começa a entender que o nosso papel é estar lá pelo outro. Né, tá lá servindo demais, e a maternidade aflora muito mais isso, né? E eu já me peguei muitas vezes pegando, por exemplo, a fruta. Quando eu vou pegar a fruta, eu sempre pego a pior fruta. Do tipo, eu como as estragadas, eu como as sobras do almoço, das comidas que estão na geladeira, deixo melhor sempre para minha filha. E muitas vezes a fruta que tá melhor para minha filha, ela não chega a comer, porque apodrece antes, mas eu não me sinto no direito. E isso é uma ferida de quem, tipo, parou de se olhar, porque tá achando que o papel se identifica com essa pessoa de que, o outro é mais importante. Eu tenho que estar preocupado sempre com o outro, entendeu? Então tem umas pegadinhas aí que a gente acha super lindo, né? Aquela mãe que cuida de tudo, mas às vezes ela faz isso por conta de uma ferida, ou de uma coisa, de um padrão que ela recebeu, daquela observação de ficar vendo aquela avó sempre se anulando, nunca se priorizando, nunca falando, peraí, vamos todo mundo esperar eu sentar, eu até posso servir todo mundo, mas só vamos comer quando eu sentar também, porque eu importo. Eu também quero pertencer. Sim. Né? Tipo, como assim? Eu vou comer o prato e todo mundo já tá terminando a comida. Entendeu? É muito estranho. Só que, claro, ela devia entender que aquele era o papel dela, ela não podia questionar. Numa época onde muito menos voz as mulheres tinham para se colocar. Mas as crianças que estavam lá presentes entenderam aquilo como se fosse um padrão natural. Nossa. E aí crescem ouvindo, inclusive, as falas, entendeu? Do tipo, não tem problema. Sabe? E eu me vejo fazendo coisas assim parecidas, então eu fico chocada, porque se a gente não traz a consciência, a gente reproduz meio que como você falou, a gente não percebe. Eu não vou cortar a unha da minha filha, porque, tipo, tem quem faça. Mas aí você fala, por que eu não cortei a unha da minha filha? Entendeu? Eu tô simplesmente repetindo algo, mas sem noção. Então é muito lindo o trabalho que a gente faz nesse sentido de trazer consciência e vamos tentar desconstruir isso daí, porque, peraí, pode ser popular, não, pode mais, ser... Né? Mas não dá. Não, deu, basta, né? Não queremos, vamos dividir aí, vamos aprender a delegar. Exato. E do outro lado, né, quando eu tô conversando com os homens, eu falo, cara, né, enquanto homem, nem posso falar isso que você falou, né, tipo, as mulheres que têm que aprender a delegar, né, porque não me sinto nem um pouco confortável em exigir isso, ainda mais quando, por exemplo, eu percebo, trazendo aqui, né, para minha realidade, quando eu ouço e vejo mulheres durante a gestação estudando, se preparando, vivenciando a maternidade já na gestação, parindo, vivenciando esse parto, né? E principalmente na chegada desse filho, também continuando super imersa e paralelamente, que é um muito comum, né? O homem está totalmente deslocado, se desloca, né? Não é que deslocam ele inicialmente, ele não se envolve na gestação, tá? Não sabe nada, não tem referências, tá? Então, que é muito comum, né? Nós homens não temos referências de cuidadores na nossa família, né? Então eu olho para os meus pais, que são grandes referências, mas deixaram realmente lacunas, principalmente em relação ao cuidado, desse cuidado que a gente está falando, principalmente nessa primeira infância, né? Do cuidado ali, né, com o bebê, com as coisas de casa, com as coisas domésticas, com a parceira, né, ou com o parceiro, mas enfim, desse cuidado realmente, ou seja, não tem referências familiares, referências de amigos também muito menos, que é o mais comum. Então, quando eu olho para trás, não tem referências, quando eu olho para os lados, não tem essas referências, pelo contrário, tem referências dessas que a gente está falando, né, dessas repetições de padrões, que é o comum, e ele também não se preparou em nenhum momento. E cai ali com um filho no colo,
né, trazendo uma narrativa que eu entendo hoje, e acho que é muito legítimo, que isso deve deixar as mulheres realmente oriçadas, que é: eu faço do meu jeito, eu tenho meu tempo. E aí essa mulher que se preparou, que pariu, que gestou, né, que está vivenciando ali todas as dores, né, que fazem parte, né, desses primeiros dias, principalmente ali, que é comum, né, e aí vem esse cara totalmente despreparado. É natural, eu vejo, e acho que é importante a gente falar isso, que é legítimo, talvez, um sentimento de insegurança. Tipo, meu, Será que eu posso montar? você não fez nada e quer sentar na janelinha, né? E quer agora você, inclusive, impor, né, uma questão que você não tem bagagem, você não tem nem repertório, pelo menos você nunca me mostrou isso, tá? Então, isso ainda é muito comum. Então, eu acho que é importante a gente pontuar que Claro. existe sim aí uma legitimidade, talvez, desse controle, dessa posse, né? Muitas vezes, tipo, eu fico Sim, porque tentando tem esse imaginar. descompasso. Tem esse descompasso. Inclusive, tem um podcast Exato. da Tenda Materna que a gente fez com o Alexandre Coimbra, que a gente fala justamente da crise de relacionamento que surge com a chegada dos filhos. Porque Exato. tem, sim, essa busca da mulher acaba sendo muito mais natural, né? Ela tem aquilo que eu tentei falar lá no começo, né? Ela tem essa preocupação de, cara, isso aqui tem que dar certo, tem que ser boa. Ela tá vivendo hormonalmente um turbilhão de sensações e ela tá em contato já com a maternidade antes da criança nascer, ela já tem todo o emocional dela sendo mexido e os questionamentos que entram na cabeça, como vai ser isso e tal. Enquanto que o cara, querendo, não tem como, né? Ele tá fora. Por mais que ele queira ser pai e tal. Exato, Maíra. E preso numa De qual é a crença, crença? Maíra, que é uma outra crença, que é o homem só nasce, o pai só nasce, não, o homem só vira pai depois que o filho nasce. Então. Essa crença, no meu entendimento, é uma das crenças que fazem sentido também, porque tudo faz, né? Se a gente olhar, sempre tem os lados que talvez justifiquem. No sentido de que eu não gestei, né? É uma construção muito mais mental e de acordo com a disponibilidade de envolvimento desse homem já durante a gestação, afinal de contas eu não sinto nada, não é visceral, tá? Mas ao mesmo tempo essa crença, ela faz justamente com que o homem não se prepare para a paternidade. Fica numa zona de O conforto. homem não se envolva na gestação, né? Porque se a gestação e parto é coisa de mulher e eu só vou virar pai depois que meu filho nascer, cara, eu não tenho que me envolver em nada. E aí eu acho que cria esse gap da mulher que está super envolvida, né? Já desde o primeiro dia de concepção, engravidamos, né? Já começa ali todo o processo, né? Fisiológico, psicológico, social, e esse homem preso nessa ideia que ele só vai virar pai, né, no dia que o filho nascer, como se viesse uma luz divina, baixasse um download, né, os anjos cantando, agora você é pai, você sabe tudo, né? E eu falo, meu, é como se a gente entrasse em campo de futebol no segundo tempo, né, tipo, sabe aquele jogador que corre, não pega na bola, não defende, não ataca, ele só corre, mas ele não produz nada. Ai, mas Deus. ele tem esse sentimento, sabe? E aí é comum rolar esse gap. E com certeza, isso, assim, eu vejo que é o mais comum acontecer, mas existem esses homens que já estão vivenciando, né, sendo parceiros realmente na gestação, que eu acho que é o que eu tento trazer para os homens, né, nos cursos, nas palestras, enfim, que eu proponho, de levar conhecimento. Acredito que o conhecimento, entendendo que eu nunca vou gestar e nunca vou parir, como que eu posso me aproximar e alcançar mesmo que distante essa experiência? É por conhecimento. Conhecimento vai gerar segurança para mim e, consequentemente, para minha parceira, que vai ver, poxa, ele pelo menos sabe, né, quais são aí o que pode acontecer no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, quais são as fases de um trabalho de parto, né, quais são as vias de parto, qual é o papel dele. Isso gera segurança para a parceira e para esse cara também. Então, a gente está falando, né, para esse cara que está envolvido com isso, Assim. e aí ele cai lá, né, nesse lugar de cuidador, e ele é deslegitimado, nossa, isso mexe muito, muito com ele, assim, sabe? E o quanto é difícil para esse cara entender que talvez ele esteja pagando, né, por um legado que nos deixaram,
né, que ainda é construído, que ainda é forjado, que está sendo, né, existe uma manutenção, né, dessas estruturas, mas que talvez essa dor, né, que é legítima desse cara, mas também seja invisibilizada, né, ou deslegitimada. Sim. E aí a gente cai em outros conflitos, né? Você percebe isso? Percebo, e é interessante porque eu estava falando com um primo meu que acabou de ser pai, né? E até curioso, não sei nem se ele está aqui, eu já ter convidado ele para a live, eu nem pensei, na verdade. Mas talvez ele até esteja, não sei. Mas ele estava me falando do quanto era difícil para ele, porque ele está super empenhado, ele está lendo, ele fez todo meio que um processo de acompanhar ela nessas coisas do parto humanizado, de ficar indo em reuniões, de fazer esses preparos todos para o parto, né? E agora ele está vivendo, acabou de nascer, não tá, acho que nem um mês ainda criança se bobear, ou tem um pouquinho mais. Mas ele começou a me contar um pouco dessa história de repente ele tá com a doula, conversando, e aí a mulher dele traz a questão do que ela tá passando de aflição, e aí a doula é super acolhedora e tal. Na hora que ele fala, parece que ele sente toda hora que ela tá deslegitimando a dor dele, meio que comparando como se, tipo, tá, só que pra você, isso daí tudo bem, o problema é com ela, entendeu? A gente tem que focar nela. E ele ficava, meu, e as minhas dores, as minhas inseguranças, sabe? Tipo, parece que não tem espaço. E aí, e assim, deve ser muito doloroso mesmo, eu totalmente imagino, inclusive, penso também na dificuldade que deve ser pra vocês, porque tem uma fusão emocional também entre a mãe e o filho, né? Então, para vocês penetrarem nessa relação e conseguirem conquistar esse espaço de que também quero estar presente e cuidando, não é algo tão simples, imagino, né? Então deve ter nada também... simples. Não, e é muito louco isso, porque os caras, eles vêm assim, esse cara que está se preparando, ele vem querendo aplicar todo o repertório que ele aprendeu, sabe? Cara, agora, pô, eu estudei, fiz tudo, né? Então ele tá na ansiedade de ser pai de verdade. E aí ele se depara com uma falta, ele não consegue achar o lugar. Ele não consegue, cara, o que eu faço? Se isso eu não posso, se isso eu não posso, se isso eu não sei, se isso não é meu dizem lugar, que eu não né? posso, se esse não é o lugar, aonde que eu fico, sabe? E aí vem essas angústias que eu ouço muito dos homens, né? De tipo, cadê a mãe dessa criança? Você não vai saber, né? Deixa que ela faz, deixa que eu faço, né? A sogra, a própria mãe, no caso, né? Tipo, sim. É muito louco, né? E aí eu percebo, assim, é uma reflexão que eu sempre trago assim, para os homens, que talvez, né, dentro desse processo de transição que nós estamos vivenciando, dessas mudanças, né, que está acontecendo, felizmente, mas entendendo que todo o processo de transição é lento e vai demorar. Exato. Né? Vai demorar para as coisas realmente mudarem, tanto da nossa parte enquanto homem, quanto das mulheres. Eu acho que a gente está falando de uma reorganização social, né, de reconhecimento, e isso vai demorar, vai demorar. Vai demorar. É isso, accept the reality, aceitar a realidade como ela é, entendeu? Exato, exatamente. Cara, vai ser desconfortável. Exato, eu falo a mesma coisa, Thiago. Vai ser incômodo, vai ser desconfortável, e talvez dentro da nossa história aqui, de paternidade, talvez a gente esteja vivenciando um momento mais desconfortável. Porque antes era fácil, já estava definido o nosso papel, era ser o provedor, indisponível afetivamente, eu não posso me envolver, porque senão eu não vou deixar meu filho mimado, né? Então ou punitivo, violência, quem desrespeitar o pai, ai de quem desrespeitar o pai, então é muito fácil, né? Poder, hierarquia de poder aqui, é só falar, quem não seguir a minha regra, pau nele. Perfeito. Agora, quando eu me coloco aqui, no lugar de vulnerabilidade, no lugar de ser questionado, no lugar de ser deslegitimado, como historicamente vocês sempre foram, a gente está falando de incômodo, de dor e desconforto, e talvez, historicamente, né, seja o momento de nós, que estamos aqui em busca dessa mudança, né, o Dominic Barter diz, né, o incômodo é a trilha sonora da mudança, então nós realmente estamos num momento onde, se nós queremos transformar, se nós queremos fazer diferente desse legado que nos foi dado, vai ter desconforto, vai ter dor, e a gente vai ter que lidar com isso e conversar sobre isso, inclusive, né? Tiago, eu faço essa mesma leitura, uma coisa muito parecida, assim, com as minhas mentorandas, com as minhas clientes e com as minhas seguidoras. Eu falo, gente, a gente tem que baixar as expectativas, ou fazer um reajuste.
e ser um pouco menos ingênuo nesse sentido. Porque pensa, a gente está com séculos e séculos nesse formato, nesse padrão. Entendeu? E de repente a gente já está acreditando que a gente vai chegar à geração dos pais que são mais conscientes, que estão buscando informação e querendo romper com os padrões disfuncionais ou com os padrões machistas do patriarcado, do que ser. Qualquer coisa dessas, entendeu? E aí a gente acha que vai todo mundo ficar aplaudindo. Nossa, que incrível a sua descoberta. Maravilhoso. Tô achando incrível. Porque o que a gente está fazendo? Sim. A gente está cutucando feridas o tempo todo. A gente está cutucando coisas que estão muito arraigadas no sistema familiar, transgeracional. A gente está revolucionando a forma de pensar, de se colocar, de pensar a criação dos filhos. Óbvio que vai ter resistência. O mais esperado é que as pessoas se incomodem. E aí vão surgir os palpites. Inconscientes ou com má intenção, tipo, querendo espizinhar, ou não. Mas você está provocando um incômodo quando você está rompendo um padrão. Então não espere que todo mundo chegue e te acolha e fale que menino maravilhoso, assim, de certa forma. Esse reconhecimento, né? Ajusta isso, tipo, já vai, sabendo que vai ter alguém que vai falar bobagem, Exato. alguém que vai falar alguma dessas, ainda não espere o contrário, porque se você fica na expectativa de que todo mundo vai ficar lá querendo aprovar o jeito que você está fazendo, ou entender, ou deixar você, né, se sentir confortável, você está esperando algo que vai gastar sua energia. Não é real, não tem como, não é cômodo, porque para romper a gente tem que provocar, né? E aí, eu falo muito isso, gente, tira essa expectativa da cabeça, porque você não pode mudar o outro, você não pode esperar que o outro comece a... Inclusive, isso demonstra o quanto também existe um desajuste, que eu também trago essa percepção, do por que me importa tanto o que essa pessoa está querendo, está opinando sobre a minha forma de educar meu filho, ou de paternar, ou de querer me aproximar, de me relacionar com a minha criança, sabe? Por quê? Porque existe ainda, como eu não fui educada nessa educação, que é mais punitiva, é mais de controle, que ficava o tempo todo dizendo para mim, não, isso que você está fazendo não é legal, isso que você está sentindo está errado. Eu fui tentando o tempo todo me moldar para ser aceito, né? Para garantir o amor do outro, para garantir a aprovação do pai e da mãe. E nunca era o suficiente. Porque sempre tinha motivo para eles me punirem, para eles brigarem comigo, para eles me rejeitarem de certa forma. O amor que a gente recebeu dos pais foi condicionado. Então, eu me tornei dependente da aprovação desse pai o tempo todo, dessa mãe o tempo todo, para poder me sentir aceita por mim mesma. E eu não tive garantido isso. Então eu transfiro essa necessidade de ser aprovada pelos demais. No fundo, tanto faz o que essa pessoa fala. O que importa é o que você acredita. Então, não é o palpite do outro que vai... Eu sei que tira a força, entendeu? Mas assim, se eu me sinto muito abalada pelo que essa pessoa está falando, é porque eu preciso realmente fortalecer isso em mim e recuperar a minha capacidade de me aprovar por mim mesma e não ficar dependendo do que o outro pensa. Entendeu? Tipo, e parar de acreditar que os outros vão me aplaudir pelo que eu tô fazendo, porque o mais esperado é que não aconteça isso, o mais esperado é o inverso. A gente é muito pequenininho ainda. Entendeu? Sim. É muito pouquinho o nosso grupo. E esse aplauso, eu fiz uma pesquisa em julho, com alguns questionamentos de como, né, enfim, uma pesquisa sobre como estava sendo a experiência paterna. Lancei aqui nas redes sociais, fiz 600 e poucas respostas de homens. Eu ainda nem consegui elaborar ainda os resultados, enfim, um monte de coisa acontecendo, uma loucura, né? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, lançar pesquisa, live, curva, lá e depois falar, cara, e agora, né? Tipo, um ano para depois trazer o resultado dessa pesquisa. Mas uma enfim, que ficou muito claro, que foi muito claro, é o quanto os homens buscam o reconhecimento no cuidado, né? Então, e aí eu falei, né, cara, eu também, né? Quando eu fazia o que era, vamos dizer assim, a minha obrigação enquanto pai, né? O que era meu papel, na verdade, e eu ficava toda hora, tipo, pô, ninguém vai falar, né? Nada, sabe? Então eu ia lá trocar fralda, eu ia lá dava o banho, sei lá, eu varria a casa, lavava a louça, tipo, eu ficava louça, tipo, nem... Lava a louça fazendo muito barulho. Tipo isso, sabe? Tipo, ninguém vai falar nada, né? Como se realmente a gente ficasse nessa expectativa dessa afirmação, né? Ou desse reconhecimento. E aí eu ficava, porra, qual é a causa disso, né? E aí eu acho que eu volto justamente porque esse sentimento que eu já estou fazendo diferente de
todo mundo, por mais que seja muito pouquinho a mais, mas esse pouquinho já faz uma grande diferença, principalmente ao meu olhar, né? E como assim ninguém vai bater palmas para mim? Porque eu sou diferentão aqui. Eu quero né? biscoito. Exato, eu quero biscoito, só que eu não demorou para entender que essa diferença não era algo a mais, era o mínimo ainda do que eu tinha que fazer. Só que o sentimento é que eu estou fazendo algo grandiosíssimo. E como é difícil isso até hoje, falo né, assim, com tranquilidade, que até hoje eu me pego em alguns momentos né, buscando esse reconhecimento da minha parceira, mas não só da minha parceira, né, das pessoas, ou quando alguém reconhece, me aplaude e fala, ai, alguém me viu. Sabe? Eu tô fazendo pra caramba, né? Que eu tô dando muito. Exato, né, cara? Isso é muito louco porque é perigoso. Né? É perigoso no sentido de que o quanto eu estou fazendo as coisas em busca desse reconhecimento e quanto eu estou fazendo as coisas porque realmente tem que ser feitas, porque faz parte de quem ocupa esse lugar de cuidador. E uma outra reflexão que ficou muito claro para mim é o quanto o lugar de cuidador é invisibilizado. O cuidado em si é invisibilizado. Não é à toa né, que, tipo, né, mulheres que foram donas de casas, né, a gente não chega em casa, nossa, que casa limpinha, muito obrigado por você ter limpado essa casa. Né, as pessoas que têm a oportunidade de ter né, uma pessoa para contribuir na limpeza da casa, de agradecer, né, hoje eu trago isso, sabe? A gente tem aqui né, a Lelê, que uma vez por semana vem aqui em casa dar um help pra gente, falei, Lelê, tipo, nossa, muito obrigado por você vir aqui, sabe? Tipo, nossa, sabe? Tipo, porque eu agradeço, falei, cara, tem que... eu acho que parte desse exercício, né, da gente realmente dar visibilidade de quem cuida, porque é muito difícil cuidar, é muito difícil, né, altruísmo, você tem que se entregar, né, em uma criança, né, e a mulher nesse período pós-parto, existem urgências e você tem que estar ali realmente, é muito louco, né? E quanto esse lugar de cuidador, independente de quem ocupe, a questão é que nós homens ocupamos muito pouco esse lugar, né? Mas quando eu me coloco nesse lugar, quando apareceu um momento que eu comecei a me colocar nesse lugar, eu falei, cara, como eu nunca na minha vida valorizei quem me cuidava de fato, né? E agora qualquer coisa que eu faço, eu tô querendo biscoito, pô, que porra é essa, sabe? Muito doido. É muito invisível, né, esse lugar do cuidado, total. E do cuidar da casa, cuidar dos filhos. Eu fico lembrando de algumas coisas que eu vi de pessoas meio que com perfis artísticos. Eu tenho uma amiga minha que falou que uma vez, para trazer consciência pro marido dela, porque ela estava ficando em casa com as 2 crianças, passava o dia e dava conta de tudo, né? Durante o dia. Ele chegava cansadão, e aquela coisa que parece assim, tipo, eu tenho motivos para estar cansado e você não, né? Tipo, não consegue dar. Só que, tipo, ele saía, acho que ele não colocava nem o café da manhã dele na pia, sabe? Então ela começou a tirar foto de tudo que ela fazia. Olha, tal, e anotando, fiz isso, fiz aquilo. E aí eu lembrei também de uns vídeos que eu já vi, assim, da pessoa colocar uma câmera para mostrar acelerado, assim, tudo que ela fez durante o dia, aquela coisa da sala. Sim. Brinquedos espalhados, ela tem 3 momentos do dia, ou mais, né? Onde ela pega todos os brinquedos, guarda, tem que brigar tipo, lidar com a birra da criança, de repente, acolher o choro, preparar comida, fazer não sei o quê. E aí você vê aquele vídeo acelerado, você fala, meu Deus do céu, que desesperador, ela não para um momento, né? E é muito invisível, porque às vezes a pessoa chega na rua e a casa tá meio que isso, organizadinha, tá tudo nos trinques, e ela não sabe quantas vezes você foi pra cozinha e teve que zerar a cozinha, né? E às vezes vem uma queixa do tipo, sério que essa cadeira tá fora do lugar? Sério que esse armário tá aberto? Sério que não sei o que lá? E aí você fala, não, sério que você vai reclamar por causa de, tipo, de uma coisa que tá fora do lugar? Você tem noção? O tanto que eu me dediquei o dia inteiro. Ou do tipo, reclama alguma coisa da criança, ou acha ruim que tem que fazer não sei o que lá com a criança, porque afinal acabou de chegar e tá cansado. E realmente isso gera uma mega desconexão. Mas é porque esse lugar da mulher ficou muito invisível, esse cuidar, né? Não é considerado trabalho, não é considerado... É considerado obrigação, não fez mais que obrigação. Esse não fez mais que obrigação é doído, né? Exato. Exato, exatamente. E aí eu acho que é uma pergunta que fica assim, né, pra gente, né? E aí?
como resolve isso, Maíra? Né? Então, como que a gente consegue equalizar isso? Porque é algo que, beleza, identificamos, existem problemas estruturais, existem problemas individuais, de acordo com a história de cada um, que daí se junta, né? Vem a minha história, a sua história, tivemos um filho, a minha história de vida, a sua história de vida, a nossa cultura familiar, que também interfere, né? Foi dito aqui que o difícil, às vezes, é lidar com a própria família, né? E quanto realmente essas culturas familiares, elas, talvez, em nenhum momento, posso estar casado com você 10 anos, mas quando a gente tem um filho, todo mundo vai meter o pitaco, né? E assim, trazer as maiores verdades da vida. Né? Como que a gente pode, quem está ouvindo a gente aqui, né? Como que a gente pode, de repente, trazer algumas questões assim para auxiliar essas pessoas a buscarem esse equilíbrio, entendendo que também não tem uma resposta, né? Porque cada história, cada experiência é uma experiência, mas, né, como que de repente a gente pode auxiliar essas pessoas assim, dentro da sua perspectiva enquanto mulher, né? Para as mulheres que de repente estão ouvindo a gente aqui assim. E assim, né, pessoal, sem culpa, né? A gente não está aqui querendo... Nada que a gente está falando é para levar culpa para um ou para outros, né? De colocar um peso, estamos só refletindo, então... Vamos lá, essas eu mulheres. acho que o convite que eu faria, assim, de quem está querendo trabalhar esses temas é o comprometimento, né? Tipo, a questão do tipo, tá, então eu realmente quero ir por esse caminho. E acho que principalmente observar quando eu preciso me fortalecer. Então, talvez se unir com grupos de pessoas que estão nessa corrente para que a gente não se sinta desabastecida cada vez que vem alguma coisa que parece que está deslegitimando o nosso lugar, a nossa intenção. Eu não sei exatamente se é por aí que você está pensando, né? Tipo, na tua experiência também, como que você vê. Mas eu sempre acredito que manter essa coisa, tipo, eu quero, né, eu vou buscar esse equilíbrio. No caso da questão dessa crença o pai não pode cuidar, eu diria que o convite é você começar a observar o quanto isso te limita. Tipo, solta esse controle. Tá tudo bem a criança, daquilo que eu falei lá no começo, né, se a gente for pensar no tema da live. Pai não sabe cuidar. Se eu acredito nisso, cara, eu fico com uma tensão gigante de que eu tenho que ficar assumindo esse papel o tempo todo. E isso esconde essa necessidade de controle muito grande, que às vezes eu acreditar que eu posso controlar a realidade para começar, né? E eu acreditar que, primeiro, que meu papel é proteger meu filho de qualquer desconforto na vida, e esse não é o nosso papel, gente. Tirem isso da cabeça. A gente não está aqui para criar filhos que não vão sofrer, que não podem ter contato com a dor, porque a realidade traz isso, entendeu? Então, mesmo que tenha alguém que não esteja atuando da forma como você acredita que é o ideal na tua cabeça, você tem que deixar seu filho viver essas experiências também. Porque faz parte da vida. O teu marido pode fazer de um jeito diferente, que você considera que não é tão perfeito como você se cobra ser. Observa o quanto você se cobra e quanto isso é exagerado. O quanto isso vem do lugar de dor. A gente às vezes quer não repetir o que o pai fez, o que a mãe fez, e fica perseguindo o modelo, achando que o ideal é fazer tudo o oposto para que meu filho não viva a dor que eu vivi. Só que aí eu também não tô sendo a mãe que eu posso ser, eu não tô tranquila, eu tô estressada o tempo todo indo atrás de um modelo que não existe. Querendo evitar aquilo que você falou, evitar o inevitável. Meu filho vai sim viver altos e baixos na vida, e tá tudo bem. E tá tudo bem ele ter, de repente, um pai menos consciente, um pai que faz diferente, e tá tudo bem deixar esse pai entrar, entendeu? Faz parte da história dele. Por que teu filho se expõe a essa situação? Não tem que ficar controlando isso. Observa a tua necessidade de controle, mais do que a tal imperfeição, entre aspas, do pai da criança, entendeu? Porque isso tira uma energia gigante de você, te impede de ter os seus momentos de autocuidado, de você se cuidar. Você fica, a mulher estressada que está sempre querendo controlar tudo, é muito desgastante. E não tem, e é desrespeitoso para todo mundo que está no lugar. A criança não pode, esse pai não pode entrar, né? Você não permite, você acredita nisso. Esse pai não pode entrar para exercer a paternidade que ele tem o direito de exercer, né? Que ele teria que ter liberdade. E essa criança não está podendo viver essa relação da forma que ela poderia. E tem na cabeça também uma coisa muito bonita que eu acredito, que às vezes, a gente fica com essa sensação de que, putz, esse pai não educa tão legal quanto eu, né? Porque ele não se empenhou, ele não estudou tanto, ele não tá se aperfeiçoando igual eu. E aí fica com essa ideia de que
quero preservar. Tipo, não, eu não quero porque ele usa ameaça. E na verdade você também desliza e também usa, entendeu? Ah, não, ele grita muito. Você também grita de vez em quando, entendeu? Você tá também tentando se trabalhar. E você tá tentando melhorar, mas dói muito, muitas vezes, porque quando o marido faz aquilo, isso é uma percepção que eu trago também, às vezes, né? Quando o pai da criança faz aquilo que você acha tão tão aberrador ou aberrante? Agora eu não lembro, os 10 anos de Espanha, às vezes eu esqueço. Aberrante? Pode ser, bem, agora até eu fiquei confuso. Tão absurdo, tão fora do... Como assim, né? Não sei o quê. O que te incomoda mais é que você também passa por isso, só que você fica com uma culpa gigante quando você faz isso. Porque você não consegue, você acha inaceitável errar como mãe. Você se cobra ser a mãe ideal, entendeu? E aí você vê muitas vezes o seu marido fazendo aquilo, o pai da criança fazendo aquilo com a criança, que você considera um absurdo, inconcebível, mas ele não leva com esse peso. Entendeu? Às vezes ele não tá se cobrando aquilo. Então te gera um incômodo do tipo, além de tudo, ele não vai nem ter culpa. Tipo, porque pra você a culpa é um jeito de você se punir também. Entendeu? Eu vou adentrando muito mais na coisa do inconsciente, como que funciona lá dentro, entendeu? Lá dentro tem uma coisa com a educação punitiva, quando você faz algo errado, você acha que você tem que sofrer. Entendeu? Então a culpa, ela vem como aquela coisa do tipo, agora paga, se sente mal porque você gritou com a criança, você não já ter gritado. Então, você fica lá remoendo em culpa, achando que você merece sentir culpa. Entendeu? Tem umas pegadinhas aí que são muito desse lugar. Então, comece a observar isso em você. Por que que eu não estou permitindo que esse pai entre? Por que que eu me acho tão assim, o bambambam da esquina, que só eu posso cuidar dessa criança e não consigo soltar esse controle? Até que ponto isso está me impedindo de ter o tempo para mim, de me nutrir, de ter meu espaço, ou até confortável ficar nesse lugar da queixa, de ficar me sentindo a vítima, porque aí eu tenho a quem culpar por estar me sentindo mal, entendeu? Então, tipo, eu sei, eu não tô querendo negar o patriarcado, os papéis, e não é tirar essa questão. É trazer também esse ponto, isso que eu estava falando ontem na mentoria, trazer também essa leitura. Observe o quanto você está contribuindo e co-criando essa relação de você ter a sobrecarga de tudo, porque você não consegue soltar, não consegue permitir que esse pai penetre na relação. Quando a gente começa a ter consciência para essas questões, do que está me movendo, o que está me guiando no meu inconsciente, que me impede de autorizar essa relação, a gente também percebe que, peraí, essa sobrecarga aí, eu também estou contribuindo para ter, entendeu? Eu não sei colocar às vezes e falar, passei o dia aqui arrumando isso e aquilo, e fazer um pedido, digamos, claro para esse pai. Às vezes eu faço esse pedido através de uma cara feia. Isso não é um jeito de eu comunicar o que eu preciso, entendeu? Às vezes eu tenho dificuldade de reconhecer o que eu preciso. Não sei se você assistiu o documentário da Michelle Obama. Não. Teve um trechinho muito legal que ela falou que ela ficava com muita raiva do Obama, quando as crianças já tinham nascido, as duas meninas tinham nascido, e ele ia pra academia de boa, né, do tipo... E ela falava, como assim o cara vai pra academia e eu fico aqui sempre com as crianças? Porque ela meio que abdicou um tempo da carreira dela pra se dedicar à maternidade. E aí eles foram fazer terapia de casal. Aí ela falou, e aí eu aprendi com a terapia que eu tinha que parar de ficar nesse lugar da reclamação, e ao invés de ficar achando que ele tinha que parar de ir na academia, eu comecei a ir na academia. Ótimo, né? Tipo, fui, né? Reivindicar esse espaço. E às vezes a gente fica com raiva do marido, por exemplo, porque ele, tipo aqui, né? Ele às vezes fala, Nara, você vai ter que esperar, porque eu vou fumar meu cigarro antes de contar a historinha pra você. Ela, não, papai, vem agora, vem agora. E aí eu fico, tipo, às vezes irritada, eu falei, poxa, ele não tá olhando pra necessidade da criança, né? Aí eu percebo que parte da minha irritação ele sabe se priorizar. Ele sabe dizer, eu importo. E eu vou me abastecer primeiro, me nutrir antes, né? Não vou ficar servindo a mesa pra todo mundo e sentar no banquinho sem encosto. Primeiro, eu me abasteço, porque eu vou conseguir te servir com qualidade, com presença, sem rancor, sem ressentimento, sem aquele sentimento de que eu tô aqui me esforçando e esperando esse reconhecimento, entendeu? Não, eu tô aqui inteiro e entregue, porque eu já me nutri. Ele sabe colocar esse limite pra ele e falar, eu importo e eu vou estar pra você quando eu estiver bem também. E aí a minha dor não era tanto, puxa, coitada dessa... Tinha um lado, tipo, o medo dela ficar desabastecida e se sentindo mal com o pai que não está lá pra ela,
Mas era uma dor do tipo, ai, como é fácil para ele se olhar e se permitir esse espaço de cuidado. Para mim é tão difícil, eu fico me sentindo, tipo, angustiada, tipo, eu tenho que estar lá porque ela tá pedindo, porque para ela é importante, porque o horário vai acabar, sabe? Uma pilha, uma pressão de ser essa mãe ideal, que não é a mãe que eu quero ser, que eu deveria ser, entendeu? Porque ela também, inclusive, não tá recebendo a melhor versão de mim, ela tá recebendo a mãe estressada. Vocês entendem a loucura? É muito doido isso. Então, eu acho que às vezes é poder observar essas imperfeições como presentes, mensagem do tipo, meu, você tem que... Não é o cara que tem que ser melhor, o melhor pai do mundo e tá à tua altura. É você que tem que abraçar suas imperfeições e acolher elas, integrá-las em você e aceitar que tá tudo bem. Que a criança não vai morrer se você fizer menos do que tudo que você tá fazendo, entendeu? Que você não tem que dar conta de tudo, que você não precisa ser essa louca, incessante por trás de todas as questões e controlando tudo. Isso é uma dor que você tem. E negar tudo que seus pais fizeram é por essa dor. Você não está oferecendo a melhor versão. Está oferecendo uma versão de uma pessoa estressada. E não de uma mãe que está lá sendo ela mesma. Olha que coisa... Sei lá, acho que era por aí. Faz sentido. Muito bom, né? Volto a falar, né? Eu nunca poderia falar isso, né? Porque justamente como que eu vou falar para uma mãe que está ali vivenciando isso? Mas eu posso falar muitas coisas para os pais, né? Diante disso que você falou, que para mim faz sentido, só não vejo, né, nesse lugar de fala realmente para ensinar alguma coisa para a mulher, mas para o homem, nem que está de ensinar, mas de falar, mas para o homem, né, que de repente te ouviu agora, eu acho que é importante pontuar algumas coisas, né? Primeiro, para que não seja ele a cobrar isso da mulher. Vou adorar, porque eu quero elaborar mais, eu quero ouvir também de vocês. Muitas vezes eu fico falando muito do lugar da mulher e eu quero ouvir o homem. Eu só tenho 7% do meu público masculino. Eu não tenho tanta experiência como você, apesar de que meu 7% é um pouco mais do que em quantidade. Mas eu falo muito menos com homens do que com mulheres. Me conta, fala comigo. O Pedro Figueiredo, do Projeto Memo, que é um projeto de masculinidades aqui do Rio de Janeiro, mas que atua no Brasil todo, ele tem uma frase que eu sempre replico. Quem me acompanha aqui já ouviu 300 mil vezes, né? Que ele fala, por incrível que pareça, nós homens temos a capacidade de resolver os nossos próprios problemas. Por incrível que pareça. Né? E eu adoro essa frase porque tudo isso que a gente está falando tem sim aí um histórico, né, de problemas que nós viemos construindo, né, ao longo de gerações, que não é a minha culpa enquanto Thiago, mas é da minha responsabilidade mudar. E dentro dessa mudança, como a gente já falou, vai ter dor, vai ter desconforto. E eu acho que, diante de tudo que você falou, não é para que a gente pegue tudo isso e a gente aponte para as mulheres, olha só, você que tem que dar espaço, você que tem que abrir mão, eu não consigo exercer a minha paternidade porque você não permite. Provoca os homens a não ir por esse caminho, tá? E se olhar para dentro e ver realmente o porquê que eu não tenho esse espaço, né? Será que realmente eu não preciso demonstrar? Será que eu tenho esse repertório? Será que eu estou tendo essa disponibilidade? Será que realmente eu sei fazer? Porque sim, meus amigos, vamos ter que provar. Essa é a realidade. Né? Diante de um momento, né, como você já disse, existe aí uma fusão muito grande, principalmente nesses primeiros meses, né, entre a mãe, né, existe uma coisa realmente que assim, é tão complexo que é até difícil a gente elaborar algo racional, porque foge da nossa capacidade racional, né? Eu costumo falar para os homens que, cara, o puerpério é tão complexo, para nós homens ainda mais, que temos aí uma linha de raciocínio muito linear, né, de causa e efeito, né? Temos tudo maravilhoso, temos grana, temos uma casa incrível, uma família incrível, temos carro, por que você está triste? Deslegitimando. E aí é uma questão que não sei, e aí vem a resposta, eu não sei, eu estou, e esse cara não entende, ele fica desesperado com isso e acaba deslegitimando, né? Então, o que eu acho assim é que precisamos estudar mais,
precisamos buscar o conhecimento sobre o que é, quais são os processos, o que estamos vivenciando. Se é na gestação, o que estamos vivenciando? Né? Quais são as variáveis, né, que envolvem tanto as transformações dessa mulher e as minhas também, né, no parto, no puerpério. Através do diálogo, da legitimação da experiência do outro e através do diálogo e principalmente da escuta, buscar novos caminhos, entendendo que essa mulher, de forma indubitável, está dando o melhor de si e que esse homem busque realmente dar o melhor de si. E que esse melhor talvez seja insuficiente. Né? E assim, né, muitos homens vêm perguntando, tá, mas porra, cara, sempre que eu tento conversar já vai, né, para um conflito. E algo que eu vejo que pode ser muito interessante assim para esse início de diálogo, né, temos uma questão, como que a gente vai resolver? Vamos primeiro reforçar o que nos trouxe até aqui? Eu te amo, Maíra. Você me ama. Nós queremos ficar juntos. Tá? Você está dando tudo de si. Eu estou dando tudo de mim. Talvez realmente a gente não dê conta juntos. Talvez a gente vai errar. Talvez não, a gente vai errar. Como que a gente pode atravessar essa jornada, né, olhando para esse objetivo? Se nós queremos construir uma família, se nós queremos ficar juntos. Mas para esse homem especificamente que está me ouvindo aqui, cara, vai ter dor, vai ser desconfortável e a gente está passando por um momento de transição, meus amigos. Então, não vai ser fácil. Né? Não vai ter biscoito. Mas eu acho que essa é a nossa responsabilidade, já deu da hora de as mulheres terem que nos ensinar, né, como fazer, como não fazer. Então, é se apropriar realmente desse lugar de cuidador, dessa paternidade e nos responsabilizarmos por esse lugar. Por mais que exista falha, mas reconhecer, inclusive, cara, eu não sei, mas eu vou buscar. Agora eu não sei. Eu não sei trocar fralda, mas, cara, pesquisa aí no Google, aí no YouTube, vai ter um monte de tutorial. Não existe mais justificativa para o não sei, gente. Talvez eu não sei agora, mas amanhã eu pergunto aqui para um amigo, para uma amiga, mas a gente não pode mais ficar esperando novamente as mulheres terem que nos direcionar, né? Principalmente em relação ao cuidado. Isso não significa que a gente não tem que escutar, a gente tem que escutar. Afinal de contas, historicamente, vocês ocupam esse lugar. Né? Então, sim, existe uma ancestralidade em relação ao cuidado que nós, enquanto homens, temos que legitimar e aprender, mas também buscar a nossa forma de agir. Mas se não houver conhecimento, se não houver repertório e se a gente realmente não mergulhar, inclusive na nossa biografia, para olhar lá para trás como eu fui criado, quem são as minhas referências paternas, o que eu desejo, o que eu não desejo replicar, qual é o tipo de relação que eu quero construir com a minha família. Se a gente não fizer esse mergulho e cair de fato, de cabeça, né, nessa grande viagem altamente complexa e muito doida que são as paternidades, que são as maternidades, cara, a parentalidade, né, tal, né? Exato, as coisas não vão mudar. Então, é uma provocação que eu faço para os homens. Né, de, cara, assumir compromisso. Vamos assumir. É a hora. Agora é a hora. Né? A paternidade talvez seja a maior oportunidade que a vida está dando para esse cara, para mim foi, realmente de olhar para essas questões. Porque tem urgência. E aí acho que é um ponto que é difícil para o homem, né, que está vivenciando isso, e eu me coloco também muitas vezes nesse lugar, né, tipo, não, mas eu estou vivenciando o meu processo, né, eu estou pensando... Beleza, lindo, maravilhoso, mas existe uma urgência. É agora já, minha filha vai me chamar agora para limpar a bunda dela e eu tenho que ir agora. Né? A minha filha acorda de madrugada e eu tenho que acordar. Não é uma opção. Ai, mas eu tenho que acordar. A minha parceira está amamentando, eu tenho que estar ali oferecendo o suporte para que ela tenha a melhor experiência possível, porque isso vai impactar. Não é porque eu estou sendo legal com a minha parceira. Eu também estou, inclusive, oferecendo o melhor para minha filha. Né? Então, só que isso demanda energia.
demanda vontade, e não vai ter reconhecimento, meus amigos. Não vai essa ter, puxada não de orelha esperem também. por isso. Essa é muito confortável para fazer, né? Tipo, eu me sinto mais confortável falar com a mulher e você com o homem. Interessante, muito legal. Exato. Adorei, Thiago. Adorei o nosso... Ótimo, né? Obrigada muito pelo convite. Maravilhoso poder trocar com você. Eu que Aprendi muito agradeço, também. minha amiga. Muito gostoso. Eu que Mas a agradeço gente passou, para né? todos. O seu Instagram não Massa! Agora que eu vi, a gente vai. E agora não acaba mais com 1 hora, né? Antes ficava aqui. E é a primeira vez que eu participo desse que tem esse formato aí meio modernetes. Tá modernetes, né? Tá modernetes. A galera aqui falou um monte de coisa. A gente nem interagiu, a gente foi tão profundamente aqui, mas, poxa, vários comentários. Mas fica curtindo Galera, também. Tem umas seguidoras, a Eliane aí, tá aí, fofa, querida. Que também é do Zoom. Tá o Marcelo aqui também, que fez o curso comigo. Tem um monte de gente. Perdão aí se a gente não interagiu muito com vocês, é que a gente ficou aqui. Eu mesmo, mas espero que... fazendo os comentários, estão curtindo e tal, obrigada e tudo, mas não consegui responder. E daí, de repente, só aí quando as pessoas te acham, você tem um curso em breve, fala um pouco aí. Olha, eu tenho o meu perfil Canto Maternar, né, que é só vocês seguirem para acompanhar os meus conteúdos, que são, acho que já tem bastante coisa lá, tem o YouTube, tem um grupo no Telegram também, e eu tenho uma mentoria em grupo agora, que eu faço atendimento individual também, como consultora em criação e comunicação consciente, que são 2 processos meio paralelos, mas que se complementam. E eu tenho... Priscila, Renata, umas pessoas que estão reconhecendo. E eu criei... A Renata é naturóloga. Que legal. Uma grande amiga. Criei uma mentoria em grupo, onde eu falo de criação consciente, falo dessa culpa do perfeccionismo, falo bastante desse perfeccionismo, falo dessas crenças todas que impedem a gente de exercer a maternidade que a gente... autêntica, né? De ser a mãe que a gente quer ser. E eu tenho criado grupos de 15 mães. Eu acabei de abrir as pré-inscrições para inscrições para o 3º grupo, porque teve muita demanda. O 2º fechou muito rápido, e aí começou essa semana, mas muita gente ficou de fora, então eu abri para as pessoas começarem a se inscrever, e vai começar daqui a 2 semanas o último grupo do ano, eu imagino, porque em dezembro eu acho que eu não vou conseguir abrir turma, não. Então, se alguém tiver interesse, até poderia me procurar por direct, porque aí eu explico melhor, passo o link para as pessoas saberem os temas que eu trabalho. São 7 semanas comigo, fazendo uma jornada meio que para poder entrar, aprofundar os temas da criação consciente, e também tendo 4 encontros ao vivo. A gente vai estar no grupo do Telegram com essas 15 mães, e tem alguns encontros que são ao vivo para a gente poder trocar as experiências, tirar dúvida, aprofundar temas e tal, e eu acho que tá bem bonito, assim, estou gostando muito desse formato. Que bom, Jesus falou que adorou me conhecer. Jesus, beijo, Jesus. Jesus, eu tenho um amigo que chama, eu converso com Jesus, gente, diretamente no WhatsApp. Bom, lindo, Maíra, e da minha parte, você tem também, né? Aí, isso, homempaterno.com.br. Hoje começa a 3ª turma do curso de Gestação e Parto para Homens. Tem aí 25 homens de todas as partes. Tem gente que está em Portugal, tem uma galera. Eu acho que agora que a gente está vivenciando, né, esse lance da pandemia, abriu essa oportunidade realmente de a gente trocar com outras pessoas que estão distantes, então está sendo bem legal. Em dezembro, vou estar lançando aí também a 3ª turma daí do curso Puerpério para Homens, então onde o foco é justamente, né, nesse período aí altamente complexo, né, o Pedro estava até falando, né, existem tão pouca literatura e conteúdos justamente sobre o lugar do homem dentro dessas fases da gestação, parto e puerpério, então por isso que esse é meu foco aí de atuação. Tem o PAP, que é o Programa de Apoio Paterno Integral, que é o braço social do Projeto Homem Paterno, que oferece bolsas para esses cursos. Em fevereiro a gente vai estar lançando um curso 100% integral, 100% gratuito, para homens aí fora dos privilégios sociais, e que também disponibiliza já um grupo do WhatsApp. Já tem mais de 200 homens nesse grupo. Na verdade, eu tenho 2 grupos de WhatsApp, quem quiser, tiver interesse. Tem 400 homens, e a gente se reúne quinzenalmente. 400, minha amiga. Uau! E a gente se reúne quinzenalmente no Zoom, né, para trocarmos experiências, e aí a gente pode, todo mundo se enxerga,
troca experiências e formamos aí uma verdadeira rede de apoio masculino, uma verdadeira rede de apoio paterna, que é uma das principais bandeiras do projeto Homem Paterno. Então... esqueci de falar, eu tenho também um podcast da Tenda Materna, que eu faço junto com a Clarissa de Aquiara, e aí lá a gente fala de maternidade, autoeducação, tem esse episódio, por exemplo, do que eu citei, que a gente fala do relacionamento, da crise do casal, depois da chegada dos filhos, tem alguns sobre relacionamento de casal, muito legais, e a gente tem também o programa do Zum Zum, né, que é um programa que a Clarissa criou, que é um programa para mães, que agora eu faço parte, tô dentro do Zum Zum também, então a gente meio que juntou, assim, as forças e a gente... Foi a 13ª turma agora e eu tava junto com ela. E a próxima turma vai começar no final de janeiro, começo de fevereiro. Já ainda não definiu data, mas enfim. Só para vocês ficarem atentos. Eu também atentos. tenho podcast, gente. Eu esqueço das coisas. Né? Se chama Papcast. Que legal. Então, é uma extensão aí do PAP, né, desse projeto, do Braço Social do Projeto Homem Paterno, com o objetivo é levar aí conteúdos gratuitos para todos. Eu acho que agora então, sim, né? Agora sim, a gente pode se despedir. Gente, muito obrigada. Adorei. Valeu, então, gente. Você vai colocar... Eu vou deixar salvo essa live no meu Instagram e você acha que vai subir também pro teu YouTube, né? Pro seu canal, né? Vou subir no YouTube depois que fizer a gambiarra aí de baixar ela. Então. Compartilhem, meus amigos. Compartilhem com todos. Forte abraço. Beijo, Obrigada. beijo. Tchau. Abraço.